Olá, querido amigos internautas, mais uma vez estamos aqui nesse canal denominado Evangelizando na Net para trazer uma palavra da parte de Deus. Desta feita, queremos compartilhar com os amigos das redes sociais, Facebook, Orkut, Google+, Sonic, Twitter e as demais, uma mensagem intitulada Quando a religiosidade sucumbe diante da verdade. E para tanto nós tomaremos duas passagens por base. A primeira passagem, ela está no livro de Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 17 a seguir. Esta passagem está falando de um certo jovem que ele, na sua infância e juventude, ele vestiu uma capa de religiosidade. E o que nós vemos hoje em nossos dias é muitas pessoas vestindo a capa da religiosidade. Bem que o apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 27, ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Religião pura e sem mácula para com Deus, nosso Pai, é aquela que visita o órfão e as viúvas nas suas tribulações e se abstém das incontaminações do mundo. Nós sabemos que essa palavra religião, a sua origem quer dizer religar com Deus. Porém, como o próprio apóstolo Tiago já falou, a religião se torna vã quando as pessoas se vestem uma capa de religiosidade e se esquece de cumprir com a palavra de Deus. Voltando para a vida deste jovem, encontrando-se com aquele que é o centro de todas as coisas e a religião verdadeira. Encontrando-se com Jesus, este jovem pergunta ao Senhor: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para aquele jovem: conhece os mandamentos? E ele diz com muita ênfase e acreditando que seria o suficiente: tenho as observado desde a minha juventude, porque Jesus cita as leis que a religião exigia dos homens para que ele tivesse comunhão com Deus. E este jovem, quando Jesus cita os itens da religião, esse jovem fica muito alegre, porque Jesus pergunta: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E aquele jovem responde da seguinte forma, dizendo: tenho-as observado desde a minha juventude. E Jesus, com seu profundo olhar de amor, olha para aquele jovem e diz: agora vai, vem tudo o que tens, vem e me segue. E a Bíblia diz claramente que aquele jovem curva a sua cabeça e sai entristecido porque tinha muitos bens. E é uma prova clara que a religião de nenhum ser humano consegue aproximar o homem a Deus, senão pela obediência à palavra de Deus. Apesar que aquele jovem observar os mandamentos, ele não obedecia à palavra de Deus.
E em João, no capítulo de número 7, no versículo de número 38, a Bíblia nos diz da seguinte forma: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele jovem conhecia e praticava os mandamentos, mas não creu em Jesus, como diz as Escrituras. E nesta mensagem rápida que nós trazemos para as redes sociais, eu quero alertar a você para tomar cuidado em se vestir de uma capa de religiosidade, achando que ela será suficiente para lhe dar a salvação. Muito pelo contrário, a salvação é única e exclusiva daqueles que obedecem à palavra de Deus e confessam Jesus Cristo como Senhor. O outro personagem que nós queremos trazer à lume está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 41 ao 43, e os demais versículos, que será suficiente. Nesta feita, esta passagem se refere a Cornélio, um outro homem também religioso, e religioso praticante. Ela é religioso ferrenho, religioso sincero. Porém, a Bíblia nos diz que Deus ele não despreza um coração sincero. E por ser sincero, Cornélio, Deus, vendo a sua sinceridade, não deixou que ele permanecesse com a capa da religiosidade. E a Bíblia nos diz que Cornélio, estando em uma das suas práticas de religiosidade em oração, recebe a visita de um anjo. E este anjo instrui a Cornélio o que ele deveria fazer para conhecer a verdade, para entrar no caminho o qual conduz a Deus. E esse caminho foi o caminho que Jesus disse em João 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não deu autoridade a nenhuma religião na face da terra, senão o evangelho pregado por ele, que é a salvação de todos os homens. E em Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, Paulo escreve a Timóteo, melhor dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há nenhuma religião na terra, não há nenhuma instituição religiosa que possa fazer com que o homem se chegue a Deus. E para que servem as igrejas, e principalmente as evangélicas, da qual eu faço parte de uma? Elas têm a função de ensinar a palavra de Deus, e depois de ensinar a palavra de Deus, vindo ao conhecimento, o homem tem que aceitar a Cristo, porque também não adianta qualquer pessoa que ficar simplesmente indo e vindo para uma igreja evangélica sem se converter a Cristo de todo o seu coração, as suas idas e vindas será vã naquele grande dia. Cornélio recebeu a instrução, procurou a Pedro, e Pedro lhe disse o que deveria fazer para encontrar a salvação. Diferentemente daquele jovem, Cornélio recebeu a palavra, recebeu com alegria, aceitando a palavra da verdade, e se tornou um salvo, tal qual sou eu e será você, se aceitar a Jesus e deixar a capa da religiosidade. Que Deus em Cristo abençoe a todos os ouvintes que estarão assistindo esse vídeo, e mude de caminho, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, que entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Seja um desses poucos e entre pela porta chamada Jesus, ainda hoje. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.